Quantos querem ouvir uma palavra de Deus aqui? Pois vamos lá, olhe para mim, preciso que você preste muita atenção. Nos últimos dias Deus tem falado comigo sobre palavras para a multidão e palavras para os discípulos. Jesus, em alguns momentos falava para a multidão, em outros momentos ele falava para os seus discípulos. Nos últimos dias, o Espírito Santo tem ministrado no meu coração e me desafiado a trazer algumas palavras de ensino para a igreja. Então, eu peço que, se hoje eu não parecer tanto um pregador mais eloquente, mas se você perceber que eu estou mais professoral e ensinando, é proposital. Amém? E eu queria falar um pouco hoje com toda a igreja sobre o poder das nossas confissões. À medida que a gente aprende a confessar a fé de maneira correta e bíblica, a gente cria raízes e fundamentos. Diga comigo, raízes e fundamentos. A vida cristã precisa ser enraizada e fundamentada, porque quando a vida cristã é enraizada e fundamentada, a Bíblia diz que vem a chuva, vem o vento, correm as águas, as enxurradas, mas a gente permanece, apesar da tempestade. Diga comigo, permanecer, apesar da tempestade. Quem está comigo? Quem está me entendendo? E eu queria liberar essa palavra para vocês aqui hoje. Está na hora da gente criar raízes e estabelecer fundamentos, para que quando vierem as correntes das águas, as tempestades da vida, você não seja aquele que foi fundamentado sobre a areia, mas seja alguém que criou e construiu seu alicerce sobre a rocha. Quantos podem dizer amém neste lugar? Sabe, quando você tem o alicerce sobre a areia, é muita empolgação, velocidade, motivação, beleza. Mas quando a gente tem a casa sobre a rocha, é um processo mais duro, mais demorado, mais exigente, mais cansativo, mais desgastante, mas ele traz segurança. O que a gente tem visto nesses dias é muita gente que cria esse ambiente da fé, e a fé é empolgante. A fé, ela é estimulante, sim ou não? A fé é bela, a fé é encantadora, e daqui a pouco a gente está motivado, e eu gosto de estar motivado, e a gente caminha pela fé, e daqui a pouco a gente está yes, 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 yes. Mas o que a gente precisa é voltar para a presença de Deus e começar a cavar na rocha. Cavar na rocha cansa, cavar na rocha é chato, cavar na rocha é pesado, cavar na rocha machuca, mas cavar na rocha é seguro. Alguém comigo aqui essa noite? Estou doido sozinho ou posso continuar? Ok. E é por isso que eu queria hoje fundamentar com vocês algumas confissões da fé. A primeira delas, eu vou usar como exemplo o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 12. Você pode abrir lá? O pessoal da mídia vai colocar aqui no telão. Abre aí na tua Bíblia para você marcar também. Segundo Crônicas 20, verso 12. Leia comigo, igreja, vamos lá. No 3, todo mundo comigo. 1, 2, 3. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para ti. Diga comigo, primeira confissão. Qual é a primeira confissão que a gente precisa olhar aqui hoje? Eu uso como exemplo a vida do rei Josafá. Uma confissão de dependência. O evangelho só pode ser estabelecido pela graça de Deus. E no ambiente da graça não há lugar para o mérito. No ambiente da graça só há espaço para dependência. É por isso que um dos gestos da adoração é esse aqui, ó. Como é que é um gesto da adoração? Por que a adoração é assim? Porque esse aqui também é o gesto de eu me
eu me entrego, eu me rendo. O que a gente precisa hoje, e eu tenho falado sobre isso ao longo dos últimos anos, a gente precisa criar uma visão de dependência, e uma confissão de dependência pode ser o que está faltando para levar a gente à vitória. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá muita graça aos humildes. O que a gente precisa é entender o que esse homem disse: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho força para resolver, mas meus olhos estão postos em Ti. Tudo se concentra nele, o centro é Ele, olhando para Ele, crendo nele, confessando Ele. Isto é graça e misericórdia de Deus. A gente precisa começar a entrar num tempo em que o Evangelho não seja o homem no centro, o que o homem faz, o que a gente faz, a chave, o código, o jeito, a postura, e começa a ser Ele no centro. O humanismo tomando conta do púlpito é perigoso, onde a pessoa passa a ser o centro. O centro é Jesus, a graça é de Deus. E não é o quanto eu oro, não é o quanto eu grito, não é o quanto eu oferto, não é o quanto eu jejuo, não é quanto monte eu subo, mas é o quanto Ele tem de mim, o quanto eu me entrego a Ele, o quanto eu me rendo a Ele, o quão humilde eu posso ser. O que a gente tem feito ultimamente é transformar a nossa plataforma numa passarela de virtudes, onde a gente vem aqui para mostrar o quanto a gente é bom, para mostrar o quanto a gente é massa, para mostrar o quanto a gente é especial, para mostrar o quanto a gente é esperto, para mostrar o quanto a gente é top. Mas o problema é que isso não é para ser uma plataforma de virtude, aqui é para ser uma confissão de necessidade, aqui é para ser uma confissão de que eu preciso dEle. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Por que a gente entra e sai do templo e não muda de vida? Porque a gente entra no templo tentando confessar a nossa força, quando devia usar o templo para confessar a nossa fraqueza. Jesus contou uma passagem e ele disse o seguinte: 2 homens foram ao templo. Quantos? 2 homens foram ao templo. E a Bíblia diz que um estava no centro dos holofotes, brilhando, parece um anjo brilhando. É que eu fico mudando o foco das câmeras e fico tentando me achar na luz. E um no centro das atenções dizia assim: graça te dou, Senhor, porque eu oro. Graça te dou porque eu dou o dízimo. Graça te dou porque eu não peco. Graça te dou porque eu estou fazendo isso certo e aquilo certo. Mas a Bíblia diz que no mesmo culto tinha um outro cara, que procurou um canto. Quem está me entendendo? Que procurou um lugar onde a lente não pega, onde o foco não alcança, onde a luz não chega, onde o holofote não brilha. Ele procurou um cara, e naquele culto tinha um cara lá no canto, e a Bíblia diz que esse cara nem levantava a cabeça. A igreja é bonita, né? Ó, gente, é legal daqui, né? Pô, é top, eu nunca tinha visto daqui não. E a Bíblia diz que esse de cabeça baixa batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. É que tipo de confissão a gente está fazendo quando chega aqui? A gente faz da plataforma uma passarela das nossas virtudes? Ou a gente tem aproveitado o nosso tempo aqui neste lugar para expor as nossas feridas e permitir que o Senhor venha tratá-la? Às vezes a gente está cobrindo as nossas feridas, com vergonha de mostrar para o outro, tentando manter alguma imagem mais positiva de nós mesmos, quando a gente deveria aproveitar aqui esse momento para rasgar o coração, expor não o nosso melhor, mas o nosso pior, e permitir que Ele trate o nosso pior na sua presença. Que essa noite seja uma noite da confissão da nossa fraqueza,
Que esta noite seja a noite em que a gente expõe a nossa debilidade. Que essa noite seja a noite em que a gente diz: eu não sei, eu não posso, eu não consigo, mas os meus olhos, o meu foco, o meu olhar está no Senhor. Toque alguém e diga: a confissão de fraqueza e de necessidade é uma boa confissão diante do Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Eu pulei um aí de propósito. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, verso de número 18. Quem achou? Daniel, capítulo de número 3, verso 18. O texto é conhecido. Sabe aqueles três moços? Sadraque, Mesaque e Abdenego? Eles estão agora diante do rei Nabucodonosor, que está ameaçando lançá-los na fornalha. A pressão do rei é grande para eles, dizendo: e aí, vocês vão se render ou não vão se render? Vocês vão se prostrar ou não vão se prostrar? E esses homens fazem uma confissão para mim que é muito importante sobre pressão. Eles dizem assim: mas se ele não nos livrar, mas se ele não nos... Pensa comigo. Eles consideram a possibilidade de Deus não fazer. Eles consideram a possibilidade de Deus não responder. Deixa o texto aí. Eles consideram a responsabilidade de Deus não agir, não operar. Eles estão dizendo: Deus pode agir, mas se Ele não quiser agir, saiba de uma coisa: nós não prestaremos culto, nem aos seus deuses, nem adoremos a imagem de ouro que mandaste ele. Ele está dizendo o seguinte: se Deus vai fazer, eu não sei. Eles estão dizendo: Deus pode tudo, inclusive não fazer. É gente que não está condicionando sua fé ao resultado. É gente que está dizendo o seguinte: independente do resultado, minha fé permanece. É gente que está dizendo: se Deus fizer, é Deus. Se não fizer... Sabe cantar essa música, Caio? Sabe? Pega o microfone aí para mim. Você está com a cara de Delino Marçal hoje. Ele é Deus se não fizer. Esse é meu garoto. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Segue aí, tá legal. Eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Você pegou? Então esses caras estão diante da porta da fornalha dizendo: o rei Deus pode tudo, inclusive não fazer nada.
E se ele escolher fazer o nada é o melhor para mim naquele momento. Esse tipo de confissão de fé que a gente precisa ter. Essa música, ela é linda. E ela não é só linda como canção, mas ela é linda pela pessoa que escreveu ela. O Delino é um amigo muito querido. O Delino é um príncipe de Deus, meu amigo. É aquele cara que tem estatueta do Grammy na estante. Chega aqui e fala assim: dá para me levar no Mac para comer um lanche? Esse aqui, o Delino veio aqui e levou o Delino para comer no Mac. Eu quase matei ele. Aí depois o Delino falou: pastor, fui eu que pedi para ele levar. Mas eu chego lá em Goiânia, ele fala assim: pastorzão, eu sou seu Uber. E como é precioso estar do lado de alguém que tem um coração tão alinhado com Deus. A coisa de um ano atrás, a mãe do Delino foi assassinada de uma forma tão brutal, tão terrível, um dia tão trágico. E cara, saber que ele sentou do lado do corpo da mãe, assassinada de uma forma violenta e brutal, pôde cantar uma canção como essa, mostra para mim que ainda que Deus não faça, Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. E que às vezes a gente está condicionando a nossa fé no resultado. O resultado não é fé, é a confiança que se permanece e que se sustenta ao longo das coisas que mostram para nós o que é fé de verdade. Às vezes a gente está achando que a fé se confirma no resultado. E eu vim te dizer que a fé se confirma no posicionamento. Porque o resultado vem para o justo e para o injusto. O resultado vem para o bom e vem para o mal. Escuta isso aqui. Ai, pastor, eu queria dar um testemunho porque eu arrumei um emprego. Eu quero te dizer que arrumar emprego não é testemunho. Porque tem um monte de gente que não crê em Deus, não orou e também arrumou emprego. Ah, pastor, eu queria dar um testemunho porque eu fechei um contrato de R$1 milhão. Eu quero te dizer que fechar um contrato de R$1 milhão não é testemunho. Porque tem gente que blasfema de Deus, vive uma vida devassa e fecha contrato de R$1 milhão. O problema é que a gente transformou testemunho em resultado. O testemunho não é o que eu recebo ou o que acontece comigo. O testemunho é o que eu faço e como eu me comporto com aquilo que eu recebo e com o que acontece comigo. Isso é testemunho. Então o que é um testemunho? O ímpio arruma emprego, o crente arruma emprego. O testemunho é como o crente se comporta no emprego. O ímpio fecha o contrato de milhões, o crente fecha o contrato de bilhões. Qual que é o testemunho? Não é o contrato fechado, mas é a maneira como ele cumpre o contrato. O ímpio blasfema de Deus e compra uma casa. O crente fiel dizimista compra uma casa. Onde é que está o testemunho? Na família que ele planta dentro daquela casa. O testemunho é como eu vivo, o testemunho é como eu reajo. Porque o problema é que se a gente sair daqui agora e ligar o rádio dos carros que estão aqui no estacionamento, em qualquer emissora evangélica, a gente está ali baseado em gente que foi sorteada na loteria da fé. Conte aqui a tua bênção, conte aqui o teu testemunho. E a palavra testemunho na Bíblia é martírio, que vem do mártir, daquele que está firme e fiel diante dos acontecimentos que vêm. São chamadas testemunhas aqueles primeiros cristãos que são jogados nas covas e nas arenas romanas para serem devorados pelas feras, para serem mortos pelos gladiadores. E enquanto a massa humana assistia aquilo como espetáculo, aqueles homens não se dobravam, aqueles homens não se rendiam, e então as multidões se convertiam. Pelo resultado ou pela postura? Eu vim te dizer que a gente não precisa vender resultado para ter um testemunho. A gente precisa ter postura, e o testemunho vai aparecer.
Irmão, que Deus faça de nós o povo mais próspero da terra. E vocês sabem o quanto eu trabalho para isso. Eu sou igual Mordecai. A Bíblia diz no último versículo do livro de Esther: Mordecai trabalhou pela prosperidade dos seus irmãos. Quando a gente, uma semana antes de abrir a igreja, Deus mandou abre lá Esther 10, no último versículo, e lê o que está escrito: Mordecai trabalhou pela prosperidade dos seus irmãos. Faltando uma semana para nascer a igreja, Deus falou comigo: você vai trabalhar pela prosperidade do meu povo. Então eu quero que você seja próspero, eu quero que você feche contrato, eu quero que você ganhe 1 milhão, eu quero que você arrebente. Mas eu quero te dizer que nada disso é testemunho se você não tiver o comportamento que transmite a essência de Deus. Deus pode tudo, inclusive não fazer nada, e o nada de Deus é melhor que o tudo dos homens. Diga comigo, é preciso uma confissão de fé consistente. Marcos capítulo de número 5, verso de número 28. Guarda o que eu estou te falando aqui hoje. Assiste depois no YouTube essa mensagem de novo e de novo e de novo. Marcos 5, 28, é aquela mulher do fluxo de sangue. Ela é famosa nos nossos púlpitos. Mas olha o que ela dizia para ela mesma. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Deixa eu te falar, essa mulher é uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, um fluxo de sangue contínuo que debilitou o seu corpo. Ela estava fraca, diga comigo, fraca. Fisicamente ela estava fraca, debilitada. Ela procurou vários tratamentos e vários médicos, e nenhum deu resultado. Essa mulher estava emocionalmente desgastada, ela estava frustrada, muita tentativa e nenhum resultado. Diga comigo, fraca, frustrada. Ela tentou bater um monte de porta, não teve resposta. Ela foi num monte de lugar e não teve. Tentou um tratamento, tentou outro, tentou um médico, tentou uma coisa, tomou um remédio, tomou outro, e nada melhorava. O seu corpo ficava cada vez mais fraco e a sua alma cada vez mais frustrada. Nesse processo que ela vai de médico em médico, de tratamento em tratamento, ela gasta todo o seu dinheiro. Então essa mulher está assim, Hugo: fraca, frustrada e falida. Diga comigo, fraca, frustrada e falida. Como é que está a mulher? O que fazer quando seu corpo não tem força, sua alma não tem ânimo, seu bolso não tem recurso? É nessa hora que a fé que você confessa te dá o combustível que você precisa para seguir adiante. Eu não estou falando aqui de uma mulher que está sarada, saradona, tirando foto, fazendo... Eu não estou falando aqui plena, realizada, tirando foto em Maldivas. Eu quero que você vá tirar foto em Maldivas. Posso ouvir um amém? Eu quero, traz uma lembrancinha para o pastor, está ótimo. Ela não está posando, mas ela tem uma confissão, que apesar dela estar fraca, apesar dela estar frustrada, apesar dela estar falida, a confissão mantém ela em movimento. É isso que a gente tem que entender, que embora você pode estar aqui hoje,
teu corpo não tem força, tua alma não tem ânimo, teu bolso não tem dinheiro. Mas se você tiver a confissão certa, que coloca Jesus no centro, se você tiver a confissão certa, que coloca Ele no centro, coloca Ele como alvo, coloca Ele como objetivo, saiba de uma coisa: você vai encontrar. Você vai driblar a multidão, você vai vencer obstáculo, você vai vencer acusação, e você vai chegar nele, e você vai tocar nele de maneira diferente. Você vai tocar nele de maneira diferente. Alguém aqui pode levantar a sua mão? Eu não sei como você está, eu não sei se você chegou fraco, eu não sei se você chegou cansado, eu não sei se você chegou falido. Eu sei que aquela mulher tinha uma confissão na boca. Ela dizia: se eu tocar nele eu sou curada, se eu for até ele eu tenho resposta. Ela colocou Jesus no centro. E o que você confessa faz a diferença. A fé que você confessa faz a diferença disso. Porque todo mundo tocou, mas quando ela tocou, todo mundo tocou, mas quando ela tocou, isso me fala muito sobre igreja, sabe? Porque todo culto, toda missa, toda religião, seja ela evangélica, católica, ortodoxa, judaica, muçulmana, afro, toda religião tem sua coreografia. Tem ou não tem, Juliana? Toda religião, toda comunidade religiosa tem sua coreografia. Você chega, o culto já está coreografado. E a gente chega na comunidade, a gente vai pegando a coreografia. O nosso é que a gente dança, levanta a mão, vai lá, tudo isso aí, sim ou não? Você chegou aqui, você era de um jeito, e você foi tomando forma. A gente pega o ritmo, sim ou não? Pega o ritmo. Aí você chega aqui, fica meio estranho, com a parede preta, com as luzes que brilham. Aí depois vai indo assim, né? Que é legal. Esse é o problema, que muita gente vem, faz toda a coreografia, levanta a mão quando todo mundo levanta, fala quando todo mundo fala, ora quando todo mundo ora, canta quando todo mundo canta, gesticula quando todo mundo gesticula. Mas acontece que se você não tiver a confissão de fé alinhada, você pode fazer toda a liturgia do culto e sair do jeito que entrou. Agora, se você tiver dentro do seu coração uma confissão alinhada que coloca Jesus no centro, se você tiver dentro do seu coração, você pode estar fraco, você pode estar falido, você pode estar frustrado, mas você, meu amado, vai continuar o seu movimento de fé, porque não importa, fraco no corpo, fracassado na alma, falido no dinheiro, mas confessando a fé em Jesus, confessando o amor em Jesus, porque eu ouvi falar dele, eu sei que ele não vai me desamparar. Levante a sua mão e diga: ele é o centro, ele é o alvo. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Para eu terminar rapidinho, Mateus capítulo de número 8, verso também de número 8, anota no seu caderno, grifa na sua Bíblia, coloca isso nas suas notificações aí. Eu chamo do que acontece aqui de uma confissão surpreendente. Eu chamo o que acontece aqui de uma confissão extraordinária. Esse homem chega diante de Jesus e ele tem méritos. Ele tem? Por favor, preste muita atenção. Esse homem havia construído uma sinagoga, levantou uma casa de oração. Quando ele está diante de Jesus, ele faz um pedido. Eu tenho um servo lá na minha casa, que me é muito querido, e ele está doente. Jesus prontamente, o que Jesus fala? Prontamente, Jesus, eu vou lá. Eu vou lá.
Mas a resposta que esse homem me dá, ela é encantadora pelo seguinte: respondeu o centurião: Senhor, não mereço. Os homens dizem que eu mereço. Eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra e meu servo será curado. É tão extraordinário isso. Coloca para mim o verso de número 9. Ele vai explicar por que ele está dizendo isso no verso 9. Olha lá: pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Ele disse: eu entendo como funcionam as coisas. Eu digo a um vai e ele vai, eu digo a outro vem e ele vem, eu digo ao meu servo faz e ele... Verso de número 10, a resposta de Jesus: ao ouvir isso, ao ouvir como esse homem confessa a fé, ao ouvir isso, admirou-se Jesus, admirou-se, disse aos que o seguiam. O que ele disse? Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E por que eu chamo essa de a confissão completa? Olhe para mim, é muito importante os próximos 5 minutos, para a gente fechar. A banda pode subir. Por que eu chamo essa de a confissão completa? Porque primeiro, é um homem que confessa os seus pecados. Eu não sou digno, eu não sou merecedor. Ele entende a graça e a misericórdia de Deus. Ele não se sente bom o suficiente diante do Senhor. Ele confessa seus pecados e falhas. Ele confessa seus limites e tragédias. Ao confessar pecado, ele não deixa de fazer pedido. Isso é que é extraordinário. É um cara que sabe que não merece e ainda assim pede. Toca quem está do seu lado e diga assim: ele sabe que não merece e mesmo assim pede. Esse homem está confessando uma outra coisa para nós e criando uma outra doutrina que ele entendeu. Eu sei dos meus pecados, mas também conheço sua misericórdia. Eu sei que não mereço, mas também conheço sua graça. Eu sei que não sou digno, mas eu entendi a sua compaixão. É alguém que não está apoiado nos seus próprios valores, mas está apoiado na graça e na misericórdia de Deus. Então primeiro ele confessa seus pecados, depois ele confessa que crê na misericórdia de Deus. E por fim, ele reconhece a autoridade e o poder que só Jesus tem. E por que eu chamo essa de a confissão perfeita? Porque é um homem que confessa suas falhas, reconhece a misericórdia de Deus e reconhece a autoridade que só Jesus tem. Se as suas orações forem baseadas nesses 3 pilares: a confissão de pecados, a crença num Deus misericordioso e reconhecimento de que Ele tem todo o poder e toda a autoridade, eu quero te dizer, você vai viver o Evangelho real e verdadeiro, pela graça, pela misericórdia e debaixo do poder de Deus. Um Evangelho de perdão, de compaixão e de poder. Levante sua mão e diga: eu creio num Evangelho de perdão, compaixão e poder. Quem crê, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aplaude a Ele, aplaude a Ele, aplaude a Ele. Fica de pé, dando glória.
Ele manifesta a sua graça e Ele não nega o seu poder. Quantos podem dizer amém? Aleluia, eu sinto sua graça aqui hoje. Levante as duas mãos aos céus e diga: Ele perdoa os pecados, Ele derrama a sua graça e Ele opera com poder. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Aleluia, vamos adorá-lo.